Hoje, nós queremos comentar uma das bem-aventuranças que está no capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas antes de adentrarmos na bem-aventurança propriamente dita, nós nos recordamos do prefácio do livro Missionários da Luz. Prefácio ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, em 13 de maio de 1945, em plena Segunda Guerra Mundial. E assim, nesse clima da guerra que desolou a Europa e alterou por completo os quadros da evolução terrestre, impondo profundas reflexões ao ser humano encarnado, em razão da truculência, da violência exibida por nações altamente civilizadas e em função da tecnologia construída para matar mulheres e crianças indefesas, dá Emmanuel o título desse prefácio: Ante os tempos novos. Ante os tempos novos, deixando claro para os encarnados que, na perspectiva espiritual, aquele momento de profunda turbulência era uma espécie de congestão, uma espécie de infecção que precisava ser tratada e que exigia do organismo social terrestre mais profundos sacrifícios em função das substâncias tóxicas ingeridas ao longo de séculos e séculos. Séculos de ilusão, até porque a religião havia falhado de maneira grave na condução espiritual do homem terreno. E começa Emmanuel firme, dizendo assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-as nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Todos adoram ouvir historinhas de contos de fadas. Todos que se acercam da religião e da espiritualidade querem ouvir palavras de: há um espírito protegendo você, há um portal de luz te envolvendo para que nada de ruim te aconteça. Há energias benéficas descendo sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu corpo físico, para que você não tenha nenhum aborrecimento. Para que a sua caminhada na terra seja como numa estrada verdejante, banhada de sol, ao sopro de uma brisa fresca. Sem nenhuma preocupação, sem nenhum trabalho, sem nenhum aborrecimento, sem nenhuma decepção,
Em suma, sem nenhuma dor. Basta que um expositor, um orador, um médium ou um líder religioso mantenha o seu discurso nesse nível dos contos de fadas e ele sempre terá uma plateia muito numerosa, repleta. Porque a mente infantil busca proteção. A mente infantil anseia pelo carinho materno, pelo aconchego de mãe. A mente infantil deseja manter o seu ambiente de criança eternamente. E até nas músicas folclóricas e populares, nós cantamos a infância com uma certa nostalgia de quem gostaria de voltar atrás e viver uma época maravilhosa em que não se tinha preocupação. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, meu filho virou para mim e falou assim: pai, hoje é que dia? Eu falei: quarta-feira. Ele falou: quarta é depois ou antes da quinta? Eu falei: que época boa, né? Você perde a noção de dia. Tudo sob a proteção e o amparo. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Olha isso. Serenidade de mãe. Porque a verdade divina não fere, não agride, ela se revela gradativa e adaptada à capacidade de percepção do espírito em evolução. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, eles não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu de facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável. Oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que a própria consciência, a vitória ou a derrota. É uma mensagem firme, dada num momento turbulento. E se viemos aqui hoje falar de paz,
e dos pacificadores, por que escolhemos essa mensagem? Porque, guardadas as devidas proporções, também no Brasil e no mundo, vivemos um tempo turbulento. De muita turbulência. Turbulência na economia, turbulência na política, turbulência nas leis, na aplicação das leis, nos costumes sociais, nas práticas, e muitas pessoas têm se desesperado. Muitas. Aquelas que não possuem o lume da fé, ou aqueles corações que não edificaram um conjunto de conceitos espirituais que possam trazer-lhes segurança e firmeza nas suas decisões, sentem-se como um barco à deriva, vítimas de uma tempestade caprichosa. Sentem que as suas vidas estão abandonadas ao acaso, porque construíram uma vida baseada na crença de que a morte é o fim de tudo e a única coisa que importa é garantir o conforto do corpo físico e o acúmulo de bens materiais. Esses vivem momentos de muita angústia. Tanto é assim que nunca antes na história humana o suicídio alcançou índices tão alarmantes. Nunca antes o consumo de antidepressivo foi tão alto. Numerosas pessoas, quase todas as famílias possuem alguém, um membro, um ente querido, que não é capaz mais de adormecer sem o auxílio de medicamentos. Isso revela, por trás de uma abundância tecnológica, por trás de uma abundância financeira em alguns locais, uma profunda angústia interior, uma falta de norte, de bússola. Estamos perdidos. Ao lado desses, os religiosos. Corações que se entregaram à experiência religiosa exterior. São ótimos ritualistas. Frequentam as reuniões, cumprem as etiquetas sociais da sua religião, frequentam o templo, a casa espírita, a igreja, nos dias determinados e combinados. Leem os livros indicados, mas enxergam no trabalho religioso apenas mais um sistema de convenção social, uma espécie de clube, onde desfilam, conversam, confraternizam, mas muito pouco edificam por dentro. Essa religiosidade exterior é como uma fina película de ouro. É preciosa, porque já representa um passo. Deve ser valorizada, porque significa já um esforço da alma na sua ascensão espiritual, mas ela não resiste ao toque da mais leve dor. O mínimo aborrecimento, a menor das contrariedades, a menor das quedas é capaz de destruir essa fina camada de ouro e revelar um coração revoltado, agressivo, egoísta e caprichoso. Um coração que pretende barganhar com Deus facilidades ao preço de devoção. Eu adoro para que Deus me proteja. Eu oro para que o mal aconteça a todos, menos a mim e a minha família.
E especialmente nesse momento turbulento, e especialmente nessa época em que o movimento espírita tem apresentado um crescimento extraordinário, nós começamos a perceber na família espírita essa mesma espécie de religiosidade, que é uma fina camada de ouro. Basta uma leve notícia de uma crise política e as redes sociais se enchem de manifestações de ódio, de sectarismo, de espíritas. Basta uma crise econômica para que espíritas abandonem sua fé em busca de alguma promessa concreta de bem-estar material, feita por alguma pessoa humana que se intitula Salvador da Pátria. No momento em que a dor penetra o lar espírita, surge um momento desafiador, em que muitos de nós e muitos dos nossos familiares se desiludem, acreditando que o Espiritismo não é o Consolador. E que talvez ele seja um conjunto de promessas fantasiosas. Que as orientações do mundo espiritual talvez sejam um simples analgésico. É nesse momento, que precisamos resgatar esse prefácio do livro Missionários da Luz e a Bem-aventurança dos Pacificadores. Antes de falar de bem-aventurados os pacificadores, é importante falar de bem-aventurados os brandos, ou os pacíficos, os mansos, a mansuetude, que está no versículo 5, do mesmo capítulo 5 de Mateus. Duas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, os brandos, pacíficos, capítulo 5, versículo 5, e bem-aventurados os pacificadores. Acontece que a medalha, o troféu, há de ser proporcional ao esforço. E aqui nós precisamos reconhecer que o troféu dado por Jesus ao brando é um. O troféu dado ao pacificador é mais sublime e mais valioso. Diz assim Jesus: bem-aventurados os pacíficos, os brandos, porque eles herdarão a terra. Todas as religiões, seitas e crenças espirituais do orbe falam de uma nova terra. Falam de um mundo regenerado. Um mundo que será habitado pelos brandos, pelos honestos, pelas pessoas que possuem doçura e afabilidade, pessoas agradáveis, pessoas amorosas, respeitosas, espíritos que já conseguiram alijar, retirar de si mesmos a velhacaria. Velhacaria é uma expressão do Livro dos Espíritos, na tradução em português. Para que o Richard entenda, é o espertinho, o esperto, não é? Que nós costumamos chamar de bem-sucedido. Não é? O bem, não, fulano é bem-sucedido. Então,
no mundo vindouro, no mundo novo prometido por todas as religiões, quem herda, o habitante, aquele que tem o passaporte para entrar nesse mundo, é brando. É alguém que tem brandura. Brandura. Então vocês imaginem um trânsito em Belo Horizonte em que somente os brandos dirigem veículos. Somente as pessoas brandas. Então você vai passando, a pessoa para e fala, por favor. Não é? Você dá seta e a pessoa dá uma diminuída na velocidade para você entrar. Ela não acelera. Não é? Todo mundo espera o sinal abrir. Respeita o que fechou. Não é? E se você fizer alguma coisa errada, a pessoa abre o vidro, olha para você e fala, acontece. Todo mundo erra. Errar é humano. Não é? Eu me recordo que, dirigindo ali na Rádio Agabaglia, dei uma seta, entrei e a pessoa fechou. Quando ela fechou, eu acessei os arquivos do meu passado espiritual. Então eu baixei o vidro e me preparei para que aquela multidão de pessoas que vive em mim, a legião, que na verdade somos muitos, pudesse ter voz. E aí meu filho, que filho é um fiscal, olhou para mim e disse, você vai xingar? Está nervoso? Eu olhei, disse, agora eu estou com um problema sério. Disse assim, eu estou querendo. E se for uma pessoa que assiste às suas palestras? Aí eu disse para ele, aí eu estou desmoralizado. Não é? Você abaixa o vidro, xinga, a pessoa fala, nossa, eu assisto você no YouTube. Não é? Então, no mundo futuro, no mundo regenerado, a nossa percepção do outro não é de um estranho, é de um irmão. A nossa percepção do outro é amorosa e fraterna. E por isso, os brandos herdarão e serão os donos da terra. Não haverá malandragem, enganação, estelionato. Não. Porque as pessoas serão transparentes, amorosas, doces, afáveis. Esse é um valor do mundo espiritual superior, mas não é um valor da terra. O valor da terra ainda é da força e da violência. É tanto que você deixa a arma mais forte para o final. Então você chega no guichê e fala, por favor, senhor, não me deixaram embarcar, disseram que eu perdi o voo. Então você vem educado, né? Então assim, por gentileza, né? O que você pode fazer aí? Eu falei, eu não posso fazer nada. Você não está entendendo? Quer dizer, aí você já aumentou, faz, ó, por quê? A gente faz isso porque a gente acha que brandura é fraqueza. Então a brandura é a entrada, é a saladinha que você serve antes, não é o prato principal. Então você vai reservando. Aí a pessoa fala, mas realmente não tem jeito. Chama o gerente agora. Aí você já começa a falar alto. Né?
Porque no grito, na força, na grosseria, nós acreditamos que vamos resolver. É natural isso. Nós somos espíritos que acreditam no poder da violência, da força. Porque a força e a violência resolvem a curto prazo. A curto prazo. É claro, porque quem não obedece por medo? Só se não tiver juízo. Não é? Só se não tiver juízo. Obedece, ou faz, ou age. Mas você não consegue adesão pela violência. E a maioria das coisas valiosas da vida só se constroem com adesão. Se a pessoa não aderir, não acontece. Por quê? Porque as construções valiosas demandam tempo. E ninguém fica com você por muito tempo se não tiver aderido, se não tiver adesão, se não tiver comprometimento. Não basta envolvimento, comprometimento. E você só conquista comprometimento, adesão, com afabilidade e doçura, com brandura. Essa é a bem-aventurança dos pacíficos. O pacífico é a pessoa que já não cria problema para Deus. Ele já é parte da solução, ele não é mais o problema. Não é mais o problema. Diante de uma confusão, diante de uma crise, ele sempre ameniza. A sua ação é sempre tranquilizadora, ele se mantém em paz, não se desequilibra, não dá trabalho. Mas, no versículo 9, Jesus vai falar de uma bem-aventurança mais profunda, que exigirá um mais alto grau de domínio pessoal, que exigirá de nós uma evolução espiritual mais refinada. Mas ainda aqui é preciso esclarecer uma expressão idiomática. O hebraico antigo, o hebraico que era falado ao tempo de Jesus e antes da sua vinda, é um hebraico concreto, é uma língua concreta. Ela não possui muitos substantivos abstratos, ela não tem essa maleabilidade que as línguas atuais possuem, que até o próprio hebraico moderno possui. Porque hoje no hebraico moderno você tem até Coca-Cola no vocabulário. Então a língua já se flexibilizou. Mas o hebraico antigo é uma língua que não possui muitos adjetivos. Então adivinhe, se você vai dizer em hebraico antigo, se você estivesse aqui conversando com Moisés e você quisesse dizer para ele assim: você, Moisés, é um espírito iluminado. Como é que fala iluminado em hebraico? Não fala, né? Você tem que falar filho da luz. Mas não é claro isso? Olha só. Você está olhando uma ovelha, a ovelha tem um filhotinho. Filhote de ovelha não é camelo, né? Filhote de vaca é bezerro ou novilha. Então, filho da luz é o iluminado. Filho da sabedoria é o sábio. E filho de Deus
Filho de Deus, é o Espírito imortal que alcançou seus potenciais divinos. É o ser divino. Vós sois deuses, com D minúsculo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador é alguém que já exprime o caráter do próprio Deus. Ele já alcançou seus potenciais mais elevados. A sua ação, a sua conduta, a sua atitude, sua fala, seus pensamentos, seus sentimentos, são expressões do próprio Deus, com o qual ele está em comunhão, em sintonia, em profunda ligação. Como diz Emmanuel no capítulo 30 do livro Fonte Viva, porque também nós, os espíritos imortais, trazemos o gene da divindade. Também nós, os espíritos imortais, trazemos o gene da divindade. Estamos em Deus, tanto quanto Deus está em nós. Então, certa vez eu presenciei uma evangelizadora da infância e a criancinha perguntou assim: tia, por que nós vamos ser felizes? Nós estamos destinados a sermos felizes. Por que nós vamos ser bons? E a evangelizadora respondeu: hereditariedade. É problema genético. Hereditariedade. Você foi criado por Deus e traz os genes de Deus no seu psiquismo espiritual. É hereditário. Você vai ser bom. Você vai ser puro. Mas eu não quero. Não é opcional. Então você vai ser bom contrariado. Você vai vencer a maledicência contrariado, falando: eu queria tanto continuar sendo maledicente. Não vai ter jeito. Você vai se aperfeiçoar, porque é genético. Por isso, o título da mensagem do capítulo 30 do livro Fonte Viva é: educa. Educa e transformarás a animalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então esse é um processo educativo que, como dizia Sócrates, o processo educacional verdadeiro é o que revela o seu padrão genético espiritual. É aquele que permite que você expresse a divindade, as características divinas que estão grafadas em nós. O pacificador é alguém que atingiu esse potencial e é capaz de expressá-lo. Então eu vou dizer aqui de alguns exemplos de pacificadores. Pacificadores. A primeira ideia que nós temos é que o pacificador, nós temos essa imagem. Aliás, gente, nós imaginamos que os anjos
estão em alguma instância hidromineral do mundo espiritual com águas quentes, termas. Não é? Então, te imagina um anjo conversando com o outro: o que nós vamos fazer agora? Vamos para Hidro. Não é? Aí um olha para o outro, mas você já percebeu como é que esse pássaro está cantando alto hoje? Então, essa é a nossa imagem de angelitude e de espírito puro. Acontece que os anjos estão sempre onde há guerra. Os anjos estão sempre onde há maldade. Sobretudo quando há truculência, quando há excesso de violência, é ali que tem a maior concentração de espíritos puros. Por quê? Porque eles são a brigada de incêndio. A brigada de incêndio da providência divina são os pacificadores. O pacificador é um especialista em conflito. Especialista em conflito. Então, quando a fofoca aumenta muito, quando a intriga cresce demais, quando as pessoas começam a se desrespeitar, a se violentarem, os pacificadores são acionados. Por quê? Porque eles têm uma profunda habilidade em lidar com a maldade e com o conflito. Mas com um detalhe: eles jamais se utilizam de instrumentos do mal. Então eu vou começar aqui com alguns exemplos concretos. 1984, e o mundo concedeu o Prêmio Nobel da Paz ao bispo sul-africano Desmond Tutu. Aquele que representou a autoridade religiosa, o verdadeiro espírito do cristão, o verdadeiro espírito franciscano, podemos dizer, da pacificação, em função de um trabalho exercido em uma das épocas mais pavorosas da história da África do Sul, que foi a do regime do apartheid. Certa feita, Desmond Tutu convocou uma manifestação. Uma manifestação, não como as que acontecem no Brasil. Uma manifestação que levou dezenas de milhares de pessoas para a praça principal de Joanesburgo. E então, o regime do apartheid, acreditando que aquele líder religioso iria promover uma baderna, cercou a praça e colocou no meio da multidão soldados fortemente armados e dispostos a matarem. Desmond Tutu sobe ao púlpito improvisado e diz assim: se alguém aqui veio em busca de violência, se retire. Essa é uma manifestação pacífica, honrada, digna de um verdadeiro cristão. Já começou assim. Aí esvaziou um pouquinho o movimento, né? Que algumas pessoas saíram. Não haverá um ato de violência.
Nós não viemos aqui desobedecer as leis. Não viemos aqui criar desordem. Então, soldados, fiquem em paz. Fiquem tranquilos. Mas eu quero dar um recado para vocês. Milhares de soldados, ele disse assim: vocês já perderam. Percebe? Os soldados arregalaram os olhos e falaram: esse homem ficou louco. Porque a gente confunde ser bondoso com ser bonzinho. O bonzinho é uma pessoa injusta, que protege algumas em detrimento das outras. O bonzinho geralmente fere a lei para dar um jeitinho de resolver mais rápido. O bondoso, não. Porque o bondoso é uma pessoa justa. O bondoso é uma pessoa que respeita a lei divina. O bondoso é uma pessoa ética e moral. E quando nós falamos do bondoso, nós estamos entrando no universo do pacificador. Então, Desmond Tutu não era bonzinho, ele era bondoso. Então ele disse para os soldados: vocês já perderam. O regime de vocês já caiu. É só uma questão de tempo. Não tema a mim, nem aos manifestantes. Vocês já perderam e eu vou dizer a razão. O que mais me impressiona na fala de Desmond Tutu é que ele é um bispo anglicano. Ele nunca foi a uma reunião mediúnica. Ele nunca leu Nosso Lar, Missionários da Luz. Ele não sabe o que é desencarnar, como que é o processo. Ele não sabe agora encarnado, né? Está na memória espiritual dele, mas não sabe. Não fala isso na igreja anglicana. Mas no movimento espírita a gente fala. A gente fala. Nós conhecemos essa realidade. Nós sabemos que o mundo espiritual é prioritário. Ele vem antes do mundo material. Então, olha o que Desmond Tutu disse aos soldados. Eu vou dizer por que vocês já perderam. Sabe por quê? Porque o universo é moral. O universo exibe o caráter do próprio Deus. O universo é moral. Há uma lei moral regendo o universo. Gente, quem falou isso foi um bispo anglicano. E o governo de vocês é um governo imoral. Como o regime do apartheid e todo preconceito de cor é imoral, vocês já caíram, vocês já perderam, porque ninguém vence a Deus. Esse é o pacificador. A passeata acabou, sem nenhum gesto de violência. As pessoas saíram com dignidade, com respeito, com educação, voltaram para os seus lares. Pouco tempo depois, o regime do apartheid ruiu. Ruiu. Por quê? Porque nós também já ouvimos isso, não da boca de Desmond Tutu, mas da boca de Emmanuel. O mal
como expressão da criatura, é sempre temporário e limitado em suas manifestações. Só o bem, que é a característica do Criador, é eterno e ilimitado. Nós não acreditamos nisso. Não acreditamos. Então tem dias que eu estou no meu trabalho, ou que eu estou vendo alguma coisa, que eu fico assim, falando, não vai ter jeito. Nós não vamos sair de expiação e prova nunca. Aí eu olho no espelho e me pergunto, cadê a tua fé raciocinada? Cadê sua fé raciocinada? Somente o bem, expressão do Criador, é eterno, imutável e ilimitado. O regime acabou, Nelson Mandela foi libertado, conduzido à presidência da África do Sul, e ele chama Desmond Tutu para ser o seu ministro. Mas esse ministério era muito curioso. Era uma espécie de ministério da justiça. Esse ministério, eu estou usando a palavra ministério só para a gente entender, né? Fazendo uma analogia, porque chamava-se Comissão da Verdade e da Reconciliação. Comissão da Verdade e da Reconciliação. O que costuma acontecer com o ser humano? Com o ser humano costuma acontecer o seguinte: você tem um chefe, aí o chefe tem uns problemas de nervo, assim, uns probleminhas, ele xinga, é arbitrário, e aí você fala, esse chefe, todo mundo reclama, aí você vira chefe. Aí o que acontece? Você faz igualzinho seu chefe. Então o que aconteceu? A África do Sul era dominada por pessoas de pele clara, que dominava pessoas de pele mais escura. Agora, as pessoas de pele escura estavam no poder. O que você espera? O troco. O troco. Porque a gente adora aplaudir quem dá o troco. Nós somos uma sociedade que cria pessoas violentas e pessoas vingativas. Então a criança chega e fala, o que foi, filho? Está vermelhinho aqui? Tomei um tapa. Mas deu outro, né? Mas deu outro. Mas deu outro. Entendem? Mas aí é ingênuo. É ingênuo, né? Uai, filho, você está de raspão, tomou um tiro. Mas dei outro, pai. Então, quando Nelson Mandela assume a presidência da África do Sul, quem está na cerimônia de posse? Na cerimônia de posse, ao lado de Nelson Mandela, o carcereiro. O homem de pele branca, que vigiava a cela de Nelson Mandela, foi convidado para estar ao lado dele na posse. Desmond Tutu assume o ministério, Comissão da Verdade e da Conciliação, ou Reconciliação. E começa dizendo assim, no seu discurso de posse: se nós implantarmos na África do Sul, olho por olho, dente por dente, seremos uma nação de cegos e banguelos. Cegos e banguelos.
Porque o regime do apartheid deixou miséria, violência e dor. Injustiça, ódio, homicídio, estupro, toda espécie de truculência de que um ser humano é capaz. E ainda tem gente que acredita no diabo. E precisa. Precisa de diabo. Agora vai repetir a mesma coisa? Vai repetir a mesma coisa? Praticar assassinatos, mortes, estupros, espoliações? Então Desmond Tutu diz assim: nós investigaremos toda a verdade. Toda a verdade. Todos os crimes do apartheid serão investigados e todos os responsáveis serão identificados, porque a lei divina é de responsabilidade. Responsabilidade. Mas nós não estamos acostumados com isso. Nós estamos acostumados com quem é o culpado. Então, quebrou isso. Quem que é o culpado? Fulano. Cadê fulano? Está nos Estados Unidos trabalhando. Ah, então tá bom. Entende? Porque se a pergunta é, quebrou, quem que é o responsável? Então, o responsável sou eu. O responsável por quê? Por arrumar. A lei de causa e efeito é uma lei de responsabilidade. Não pergunta quem que é o culpado. Ele pergunta assim, quem que é o responsável? Aí você fala assim, sou eu. Filho, então volta. Não é? Eles olham assim e falam assim, quem que adulterou essa Bíblia aqui? Eu. Então volta, filho, traduz. Outra, corrige. Não é você que é o responsável, filho? Não é você que é o responsável? Então corrige. E comissão da reconciliação? Na prática foi o seguinte, identificou-se todos aqueles que se desviaram, inclusive, da normalidade, porque em todo regime tem aqueles que abusam e cometem crimes sob o manto da legalidade. Então identificou-se todos e colocava a família ou as vítimas, a família das vítimas, ou as vítimas, de frente do causador do problema. Reparavam no que era possível os danos causados e o agressor era estimulado a pedir perdão à vítima ou à família das vítimas. Mas, meu Deus, que loucura, mas por que isso? Por quê? Sabe por quê? Porque eles eram vizinhos. Que eles moravam na mesma cidade, no mesmo bairro. E era preciso pacificar a África do Sul. Por conta desse projeto, que fez o que pôde, é claro, Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele é, portanto, um pacificador. Então, se você acha que o pacificador é alguém que fica sentado no sofá, com uma pipoca, assistindo Netflix e orando pela paz do mundo, cuidado. O pacificador está dentro dos presídios. O pacificador está na cena do crime. O pacificador está no meio do conflito, do ódio, da maldade, da intriga, porque ele
é um filho de Deus. Ele é da brigada de incêndio da providência divina. Agora eu vou para a Índia. Esse todo mundo conhece. Porque perguntaram para ele: Gandhi, qual que é o caminho para a paz? Ele disse: não tem, a paz é o caminho. A paz é o caminho. Mas eu me recordo do dia em que Mahatma Gandhi estava caminhando pelas ruas e um soldado o abordou, sabendo que ele era Gandhi, aproximou-se dele, um soco no rosto de Gandhi. Gandhi caiu no chão, ajustou suas vestes, levantou-se. O soldado deu outro soco, derrubou novamente no chão. Nesse momento, já uma aglomeração começa a se formar, preparada para retribuir violência com violência. Gandhi se ajeita, pede a todos que se acalmem, e ele, um hindu, responde ao soldado que lhe pergunta. O soldado que o deu 2 socos, um brutamontes, covarde, pergunta: quem te ensinou a ser um covarde? Sabe o que Gandhi respondeu? Esse homem que você traz no crucifixo pendurado no seu pescoço. Acontece que nós sabemos. Um espírito moralmente superior possui um magnetismo irresistível. O soldado olhou para o crucifixo, ele que era cristão e estava agredindo um seguidor de Jesus, esmurrando, e começou a chorar. Gandhi é um pacificador. É um pacificador, a ponto dele dizer: se apenas um homem reunir em si um tão elevado e alto potencial de amor, ele é capaz de modificar uma multidão. Uma multidão. Pacificador. Não é alguém, o pacificador está no meio da guerra. E é agora, para fechar a nossa reflexão, homenageando o nosso habitante ilustre de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, em plena Segunda Guerra Mundial, quando todos se desesperavam, quando todos se alarmavam, ele psicografava missionários da luz. E eu pergunto: missionários da luz está na minha mão, cadê a guerra? Passou. Passou.
Por quê? Porque no livro Palavra de Vida Eterna, Palavras de Vida Eterna, capítulo 70, há uma mensagem, também psicografada por Chico, ditada pelo Espírito Emmanuel, intitulada Pacifica Sempre. Pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Olha. Então, você não será retirado dos quadros da luta terrena. Você não será colocado numa redoma de vidro onde nenhuma maledicência, nenhuma acusação, nenhuma fofoca, nenhuma maldade possam te atingir. Não. Você vai asserenar o próprio coração e irá pacificar os quadros da tua própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica, servindo. Se alguém te menospreza, pacifica, entendendo. Se alguém te irrita, pacifica, silenciando. Porque os filhos da maldade e os filhos da guerra são criaturas humanas que ferem, caluniam, prezam e irritam os outros. Mas os pacificadores, criaturas humanas que desculpam, servem, entendem e silenciam. Silenciam. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. E aqui eu vou dizer uma coisa. Isso aqui é mais forte que o escudo do Capitão América. Perdão, trabalho, compreensão e humildade. Essa é a defesa do pacificador. A defesa do pacificador. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Eu dou um golpe, você me dá um golpe, eu te dou outro golpe, você me dá outro golpe. Golpe, 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 mas por trás de um golpe há sempre uma ferida. Você me golpeia, eu te golpeio, dois feridos. Eu te golpeio, seu parente me golpeia, eu golpeio seu parente, três feridos. Olha isso. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. 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 Eu já atendi um pai de família, ele chegou chorando. Chorando. Interrogatório. Eu disse, o senhor quer tomar uma água? O que aconteceu? Doutor, eu tenho 30 anos de casamento. Meus filhos são formados. Eu estava no trânsito, começou com a discussão, eu peguei o revólver, dei um tiro no meio do peito. Eu nunca quis matar. Eu nunca quis matar. Mas, que vontade dá, né? Você está no trânsito, não dá vontade? Você começa a brigar, daqui a pouco você quer dar um tiro. Que loucura! Isso é loucura, gente. É loucura. Por isso que nós estamos em plena transição planetária. Porque violência com violência, qual que é a soma? Loucura. Loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar.
diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. Cala, espera, ajudando sempre. Porque no meio da tempestade não é hora de tomar providência. Meio de tempestade é hora de recolher-se e proteger-se. Eu não estou falando de chuvinha, eu estou falando de furacão, de tempestade. O que você faz numa tempestade? Vai tomar providência? Não, você vai esconder. O tempo sazona o fruto verde. O tempo amadurece o fruto verde. Altera a feição do charco. Amolece o rochedo e cobre o ramo quebrado de novas flores. O tempo. O tempo. O tempo. É tão bonito. Vamos fazer uma homenagem, né, ao nosso amigo Richard. É tão bonito. O inverno vem assim na Europa, né? Fica tudo sem flor, sem folha, seco. Parece que a vida da natureza foi embora. Até os rios ficam geleiras e você fala, acabou. Daqui a pouco vem a primavera e tudo aquilo se enche de vida e você se pergunta, de onde veio tanta vida? Né? Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Muito obrigado, um abraço para todos.